Boa noite, a paz do Senhor Jesus, queridos, amados irmãos. Estou aqui para trazer uma mensagem para o seu coração da parte de Deus. Sabe naqueles momentos que é entregue na nossa mão responsabilidades e a gente fica pensando como que eu vou, honrar tamanho compromisso, tamanha responsabilidade? Como que eu vou conseguir tomar as atitudes certas, as decisões corretas? E a gente começa a fazer várias perguntas. Sabe quando é dado para nós, capacitações e a gente fala, Senhor, mas por onde eu começo? Eu não sei por onde eu vou começar. Então, isso aconteceu com Salomão. A palavra de Deus diz, lá em 1 Reis, capítulo 3, a Bíblia vai dizer para nós que Salomão, ele era filho do rei Davi, e aí morre o rei Davi, e Salomão começa a reinar no lugar de Davi, só que ele ainda era jovem, inexperiente, e foi dado para ele uma responsabilidade muito grande. Foi dado para ele, foi confiado a ele um reino, um reinado. Foi confiado a ele pessoas, vidas, E ele tinha que julgar. Uma das funções dos reis eram julgar as pessoas, as situações, que chegassem até ele. E Salomão, em Gibeão, um dia em sonhos, depois de já estar exercendo aquela função, a palavra de Deus diz que ele já tinha sido ungido, já tinha sido consagrado a rei ali diante do povo. E aí a Bíblia vai dizer para nós que ele teve um sonho e Deus aparece para ele em sonho. E Deus fala com ele, Salomão, pede para mim o que você quiser. A palavra diz aqui, olha, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite e disse, pede o que quiseres que eu te darei. Imagina Deus aparecer para você aí hoje e falar, pede o que quiseres que eu te darei. O que você pediria para o Senhor? Você pediria saúde, você pediria riquezas, você pediria sucesso, você pediria um emprego, uma família? O que você pediria ao Senhor? A Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria para poder governar, para poder exercer a função a qual ele estava entrando ali. Então a Bíblia diz aqui, e o teu... Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar esse teu povo tão grande? Então, Salomão, ele não pediu riquezas, ele não pediu mulheres, esposas, ele não pediu poder, ele pediu sabedoria, coração entendido, para que ele pudesse julgar corretamente, julgar entre o bem e o mal, saber o que fazer nas situações que ele fosse colocado. E sabe o que eu aprendo com essa palavra? Como que ele entendeu que Deus tinha dado essa sabedoria para ele. Passou um tempo ali, a Bíblia diz que chegou a ele, diante dele, duas mulheres. E essas mulheres, elas falaram, olha, elas estavam numa casa sozinhas, as duas tinham um filho recém-nascido, e aí no meio da noite, uma estava deitada com seu filho, a outra deitada com seu filho, e o filho de uma das duas morreu. Então elas chegam até Salomão, para Salomão julgar aquela causa, e elas falam, olha, nós duas estávamos lá, e no meio da noite meu filho morreu, e ela trocou o filho comigo. Ou seja, ela pegou meu filho vivo e me deu o filho dela morto. Então, uma começou a acusar a outra. E aí, Salomão ficou pensando, ficou analisando. E a palavra de Deus diz que depois delas discutirem, delas brigarem, depois delas ficarem ali, batendo boca na frente de Salomão, para Salomão julgar aquela causa, aí ele pensa. E ele fala, traz uma espada e parte essa criança no meio e dá a metade para as duas mães. E o que aconteceu nessa palavra? A mãe verdadeira falou que não, de jeito nenhum, pode dar o filho inteiro vivo para outra. E a mãe de mentira falou o quê? Isso, divide mesmo, que eu quero metade e ela metade. Então ali Salomão entendeu que a mãe verdadeira era aquela que não queria, que o filho fosse morto, é lógico. Então ele entregou o filho para a mãe certa, ou seja, ele julgou com sabedoria vinda do alto, a sabedoria que Deus deu para ele. No meio do furacão, no meio da situação, no meio, das circunstâncias, Deus deu a sabedoria que ele tinha pedido ali em sonhos para o Senhor. Então eu quero dizer para você hoje que muitas vezes você pede coisas a Deus, muitas vezes você clama por algumas coisas que você precisa, e sabedoria é uma coisa que a gente precisa, todos nós precisamos, e talvez você não veja, eu ainda não tenho essa sabedoria, eu ainda não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu quero dizer que você vai entender que Deus te deu na hora que
Louvado seja Deus. Você vai entender que Deus te deu na hora que acontecer alguma situação a qual você precise usar isso aí que você está pedindo ao Senhor, esse dom, esse talento que você está pedindo a Deus. Então Salomão, ele precisou passar por aquela situação com aquelas mulheres, aquelas duas pessoas que ele teve que julgar, e naquele momento ele entendeu que Deus tinha respondido a oração, que Deus tinha dado realmente a sabedoria que ele precisava para entrar e sair diante daquele povo, para governar, para discernir o que era bem e mal, para saber quem estava mentindo, quem estava falando a verdade. Então eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor para receber, mas no tempo certo você vai ver que Deus ele vai atender a sua oração. Talvez ele não atenda de imediato, mas talvez ele faça como ele fez com Salomão. No meio da situação, no meio da atitude, ele vai te mostrar o que fazer, ele vai te dar o dom, o discernimento, a unção, a graça, o conhecimento, a sabedoria, seja o que for que você pede, no meio da situação, Deus ele vai derramar sobre a sua vida, porque é assim que ele faz. A palavra de Deus diz, né? Abra sua boca e eu encherei. Então é assim que Deus faz. Ele traz à nossa mente o que é necessário ser falado, o que é necessário ser feito, o que é necessário, né, pensar. Então Deus ele faz todas as coisas, que ele tem o controle de tudo. Então eu te convido nesse dia, nessa terça-feira, né, finalzinho do ano já, como eu tô falando esses dias de live, que a gente está encerrando o ano, hoje é dia 29 de dezembro já, de 2020, eu te convido a apresentar a Deus o que você precisa, pede o que queres que eu te darei, diz o Senhor na palavra para Salomão. Então pede o que você precisa de Deus nesse findar de ano. Pede o que você precisa, o que está faltando, o que você é necessário, não para o seu próprio benefício somente, mas que seja uma coisa útil, né, para você. Salomão precisava governar uma nação. Então ele precisava dessa sabedoria para ajudar pessoas, para se colocar diante das situações, né, como um rei, como foi Davi, seu pai, com a presença de Deus, com a graça de Deus. Então peça e aguarde, meu irmão, o tempo de Deus dele responder. Aguarde o tempo de Deus dele te colocar numa situação a qual você vai entender, meu Deus me respondeu aquela oração. Louvado seja Deus, que o Senhor responda as suas orações, que o Senhor te dê aquilo que você precisa, porque Ele sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente falar, e que você possa usar isso, né, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até amanhã. Amanhã eu vou estar ministrando através da TV Shalom. Acompanha comigo. Deus tem uma palavra tremenda para o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor traga aí saúde, né, e paz à sua vida, à sua família, à sua casa. Em nome de Jesus. Amém.